Gênesis 28, a partir do versículo 10, diz assim: Partiu Jacó a Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras no lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis, posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te referi. Versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar, e a casa de Deus, porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E no lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E também fez Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, e pedimos que essa palavra possa penetrar a nosso coração. Assim como o Senhor falou comigo, Pai, que o Senhor possa falar com os meus irmãos, meus amigos que estão neste lugar, e que a gente possa sair daqui renovado pela Tua presença. Sim, Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A gente conhece bem a história de Jacó. Jacó é muito conhecido, né? A gente desde criança na escola dominical a gente aprende sobre Jacó. E uma das coisas que é interessante na vida de Jacó é que Jacó ele já começou nascendo à base de um milagre. A gente sabe que Rebeca, a sua mãe era estéril, e então Isaac orou, e através da oração dele, Jacó nasceu. Não só Jacó, como o próprio Esaú. E a Bíblia é muito clara e dá alguns detalhes que eu quero destrinchar aqui junto com vocês. É que começa dizendo primeiro que Esaú era alguém peludo. E então Jacó, o mais novo, a Bíblia diz que eles começaram a crescer. Esaú se tornou um caçador e Jacó ficou na sua mãe. A Bíblia diz que ele era um homem pacato, era um homem que ficava em tendas. E a Bíblia continua a história e diz que o seu pai amava mais Esaú e a sua mãe amava mais Jacó. A gente percebe aqui que começa a vida de Jacó algumas coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós nascemos com alguns estigmas dentro de nós. A gente percebe aqui um homem comum. A gente percebe uma família que foi escolhida por Deus, mas problemas que todas as famílias vivem. O que eu quero compartilhar com vocês, eu quero que a gente entenda essa noite é que, independente de ser escolha de Deus ou não, por nós vivemos em um mundo muito pecaminoso, um mundo mau, os estigmas e os problemas, eles vão existir. Por melhor que a sua família seja, que eu conheço homens e mulheres de caráter, esses problemas vão acontecer. E a gente percebe alguns estigmas que talvez a gente está carregando até hoje, no nosso passado,
das pessoas que falavam isso para nós. E a gente vê isso na vida de Jacó. A gente percebe que a Bíblia ela dá um detalhe. Diz que Esaú era um homem másculo, ruivo, cabeludo. E se tornou um caçador. E a gente percebe que por conta disso, Jacó, ele era rejeitado pelo seu pai e super protegido pela sua mãe e se tornou um homem pacato. E por causa disso, a gente começa a ver algumas crises no meio dessa família que foi escolhida por Deus. As crises, elas vão acontecer. A gente acredita que o fato de nós termos uma promessa, a gente não vai viver crises. Isso não é verdade. Calma que eu vou chegar lá. Esse é só o início da mensagem. Mas a gente não pode viver num mundo de fantasia e achar que os problemas não existem. Eles existem. A gente não pode viver num mundo de fantasia e achar que nós somos gratos porque nós aceitamos a Jesus, nós cremos no Senhor, mas muitos de nós fomos criados em um ambiente onde o Senhor não estava. E por causa disso, esses estigmas foram dados para nós. E como é que a gente vê isso? A gente vê o primeiro sinal. No momento em que Esaú chega morto de fome, e a gente vê então Jacó fazendo um ensopado bonito, porque ele era o filhinho da mamãe, sabia cozinhar bem, ouvia a mãe cozinhar, ele fez aquele ensopado bom, e a gente vê Esaú morrendo de fome, dizendo que eu vou morrer. É a primeira oportunidade, é a primeira vez que a gente vê algo que estava escondido no coração de Jacó, a inveja. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele diz, eu troco esse caldo aqui bom pela bênção da primogenitura. Eu quero o direito da primogenitura. A gente vê ali Jacó, ele externalizando algo que estava dentro dele. A gente vê Jacó externalizando o que na verdade ele queria, que era ser alguém amado pelo seu pai, que era ser o predileto, que era ser o primogênito. Então ele pegou essa oportunidade, e nós vemos aqui Esaú, que muitas vezes aparentemente não se importava com isso, trocando a sua bênção por um prato de comida. Que é uma coisa até que a gente tem que aprender, eu inclusive. Muitas vezes não trocar a nossa bênção por um prato de comida. Por algo que muitas vezes vai satisfazer os nossos olhos, vai satisfazer a nossa carne, mas na verdade nós estamos trocando algo que é muito maior. E a gente vê então que a história da família ela vai desenrolando, e aí chega um fato curioso, aonde Isaac já estava velho, ele já estava cansado, ele já estava cego, e ele chama o seu filho predileto, Esaú, para abençoá-lo, e nesse momento, a mãe deles ouve e fala, o seu pai vai abençoar Esaú. Vamos fazer o seguinte, eu estou parafraseando, tá? Vamos enganar ele. Fica tranquilo. Vamos fazer um negócio diferente. Faz o seguinte, vai lá, cozinha um prato bem gostoso. Eu vou arrumar aqui umas roupas do seu irmão e você vai enganar o seu pai. Você vai chegar lá e essa bênção que era para ser para Esaú, você vai tomar. A gente volta aqui pro conflito familiar entre eles, onde uma mãe quer enganar um pai e quer usar um filho para enganar um pai e tomar algo que não é dele. E vai além disso. Ele pega as roupas que tinham cheiro de Esaú, a mãe sabia o que o pai gostava, então ela fez aquele caldo e entregou, e no momento que ele chegou, Isaac perguntou, é o meu filho Esaú? Aí ele olhou não, porque ele não podia mais ver, porque ele já estava cego. Ele tentou ali, sentiu o cheiro, falou, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Tem alguma coisa errada. Aí ele falou, não, sou eu, meu pai. Aí ele perguntou de novo, é o meu filho Esaú? Perdão, é o meu filho Esaú mesmo? Jacó falou, não, sim, sou eu. E ele perguntou de novo, e Jacó mentiu de novo.
Calma que eu vou chegar lá. A gente só tá falando coisa do Jacó. E a gente vê então que naquele momento onde Isaac abraça Jacó, ele sente o cheiro de Esaú e fala: esse é o meu filho. Olha o cheiro de caça, o cheiro do campo. Então ele abençoa Jacó com a bênção que deveria ser de Esaú. A Bíblia conta que tá tudo escrito, mas eu quero chegar ao ponto onde o ponto aonde eu creio que essa mensagem vai ser algo que vai mudar a nossa vida. A gente vê então que Esaú chega e fala: pai, tá aqui o prato. Só que a bênção Jacó já tinha roubado. Ele falou, a Bíblia diz que Isaac estremeceu e diz que seu irmão astutamente veio aqui e tomou a sua bênção. E depois daquele momento, para resumir um pouco mais, Esaú descobre tudo que Jacó fez. E Esaú diz que ia matar o seu irmão. E naquela época, matar era matar mesmo. Aquela coisa que a gente fala, brinca, não, vou matar você. Não, era matar mesmo. Estamos falando de um caçador treinado desde pequeno. A Bíblia diz que Jacó fugiu de Esaú. E nessa jornada, ele encontrou um lugar. E esse lugar ele estava cansado. E ali ele deitou numa pedra. A gente vê Jacó um homem pacato, de tendas, que saiu em uma jornada em um lugar desconhecido, porque Jacó ele não sabia caçar. Jacó ele não conhecia os campos, mas mesmo assim ele estava em uma jornada. Talvez você esteja numa jornada hoje que você não sabe o que vai acontecer. Talvez você esteja numa jornada hoje que você está numa escuridão, que você não sabe para onde você vai. Talvez você ou eu estejamos tentando fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e a gente está perdido, a gente está cansado, a gente não sabe o que vai fazer. Nós temos um caçador experiente na nossa cola, alguém que conhece os campos, alguém que sabe como caçar. Nós somos alguém pacato, que moramos em tenda e estamos em um lugar desconhecido. Você sabe qual é algo interessante que eu quero chegar com vocês aqui? É que de fato assim é o mundo. A gente quer lutar com armas que a gente em nós mesmos não podemos. Eu sinto muito te informar, mas essa jornada, o nosso inimigo, aquele que quer nos matar, ele conhece melhor do que nós. O caçador que quer roubar a nossa vida, ele no escuro e nesse campo, ele se movimenta de uma maneira que nós nunca vamos nos movimentar. Só que o detalhe é que Jacó parou. Diga, parou. Parou. Pegou uma pedra e se deitou. Eu não sei vocês, mas o convite que Deus fez para mim foi parar. Porque essa jornada ela vai nos cansar. A gente tentar fazer tudo sozinho não vai dar certo. A gente está num campo desconhecido, em uma jornada que a gente não conhece. Nós temos um caçador experiente tentando nos matar. Está tudo escuro. E o convite que Deus tem para nós hoje é para. Procura uma pedra e descansa. Deixa eu dizer algo. E é o que eu estou aprendendo. Eu estou compartilhando com vocês aqui o que Deus falou comigo durante toda a semana. É que muitas vezes a nossa situação não vai se resolver, a gente tentando fazer do nosso jeito. A nossa situação vai se resolver quando a gente parar e descansar na pedra. A nossa situação, aquilo que a gente quer, não vai se resolver a gente tentando caminhar e nos cansando, gastando
nossa energia quando Deus está dizendo: para, descansa, vem para a pedra, vem para Cristo. Amém. A Bíblia, Jesus é um chamado para o descanso. Eu não disse conforto, eu disse descanso, é diferente. Porque tem gente que tem conforto, mas não tem descanso. O dinheiro não pode comprar o descanso que só Jesus dá. A gente conhece pessoas que têm dinheiro, mas não têm descanso. Tem tempo, mas não tem descanso. Porque a verdade é que só Jesus, só a pedra, só Cristo, Ele somente pode nos dar o descanso. Somente Ele pode ser o nosso refrigério. Somente Ele será o nosso refúgio quando nós tivermos uma jornada cansativa no escuro, onde nós temos um caçador atrás de nós. Somente Jesus será o nosso refúgio. Somente a pedra será o nosso refúgio. Amém. Obrigado, Jesus. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Gente, não tem coisa pior do que estar cansado e ter que fazer alguma coisa, não é? Misericórdia. Imagina uma alma cansada. Imagina uma vida cansada. Nós vivemos pela fé. E a fé nos ensina algo. Descanse em Jesus. Para, descanse no Senhor, que Ele vai dar o alívio para o nosso coração. E a Bíblia continua e diz que, olha só, ele deitou na pedra e a Bíblia diz que Deus deu um sonho para ele. Esse sonho era uma escada que anjos subiam e desciam. Era uma escada que começava na terra e anjos subiam e desciam no céu. A gente vê algo sobrenatural aqui acontecer. Eu não quero me apegar muito ao sonho, mas eu quero dizer que talvez aconteceu algo aqui que Jacó... Talvez não, aconteceu algo que Jacó nunca tinha experimentado quando ele deitou naquela pedra. A verdade é que existem sonhos que Deus separou para nós, que nós só vamos experimentar quando nós descansarmos em Jesus. Não adianta. São sonhos que Deus separou para nós, que Ele está dizendo assim: ei, descansa em mim. Descansa. Eu tenho algo que você nunca viu, que você nunca imaginou, que eu vou te entregar, mas eu preciso que você esteja aqui comigo. Gente, é muito difícil. A gente vivendo aqui é muito difícil. A gente sabe como é que é. A vida não é fácil. A gente tem que correr atrás, tem que batalhar, tem que trabalhar e tem que lidar com isso, tem que lidar com aquilo, tem que lidar com o chefe. Meu Deus, é muita coisa. Mas eu quero, assim como Deus falou comigo, eu quero profetizar na vida de vocês, cada um de vocês. Amém. Deus, Ele dará sonhos para vocês que vocês nunca tiveram, que vocês nunca imaginaram. E será algo grandioso. Será algo grandioso. E deixa eu falar algo. O sonho que Deus vai te dar, ele não precisa ter um sentido, uma razão lógica. Você só precisa confiar. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Eu sei que essa noite Deus está restaurando os nossos sonhos. Deus está restaurando os nossos sonhos ministeriais. Deus está restaurando os nossos sonhos. Sonhos talvez tão antigos, que a gente não teve porque a gente estava nessa escuridão, um caçador atrás de nós e de repente hoje nós paramos e dizemos: Jesus é o Senhor. Eu escolho sonhar em Ti.
E a Bíblia diz que ele despertou Jacó e falou: o que aconteceu? O Senhor está aqui. Sabe por quê? E quando nós escolhemos descansar na pedra, descansar em Jesus, a gente pode sentir algo que talvez a gente, numa jornada cansada, a gente não conseguia sentir, que era a presença de Deus. Em nenhum momento da Bíblia você vê Jacó falando, porque Deus está aqui comigo nessa jornada, Deus está aqui comigo enquanto meu irmão está tentando me matar. Não, mas quando ele descansa, ele deita na pedra, ele diz: Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está com você. Quando eu olho para esse lugar, não é fácil, porque a gente tem uma tendência a olhar as coisas pela razão. Mas não adianta. A nossa vida será transformada através da fé. E não só isso, aí ele diz: Senhor, eu vou até ler. (28, 20). Diz assim, ó: fez também Jacó um voto. Gente, dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada, diga aí, me guardar nessa jornada. Me guardar nessa jornada. Que empreendo e me der pão para comer e roupa para me vestir. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha, e aqui eu não quero nem entrar no mérito de que Jacó estava tentando fazer um negócio com Deus ali, porque era uma coisa que ele estava meio que acostumado a fazer. Eu quero entrar no mérito que até então ele estava fazendo uma jornada sozinho. E depois que ele teve aquela experiência com Deus, ele entendeu que ele só iria conseguir o que comer, o que vestir e paz se Deus estivesse ao lado dele. A gente não vai conseguir ser Jesus, gente. Essa é a verdade. Eu não vou conseguir ser Jesus. Essa semana eu dobrei o meu joelho e falei: Deus, eu não consigo. Eu não consigo sentir. Você acha que Deus que nos trouxe para esse lugar, Ele vai fazer faltar o que comer, o que vestir? Não vai. Você acha que Deus nos trouxe para esse lugar para a gente viver uma vida de confusão? Não. A nossa casa é um lugar de paz. Amém. Amém. E eu digo para vocês, quando nós escolhemos descansar na pedra, descansar em Jesus, não vai faltar o que vestir, não vai faltar o que comer, não vai faltar a paz, porque Jesus está conosco. Sabe o que a pedra faz? E a pedra aqui, ela tem um simbolismo de Jesus, porque um dos nomes de Jesus é a pedra. Não só a pedra espiritual que mata a nossa sede. Não só a rocha que nós construímos a nossa casa. Não só, serão as próximas palavras, já estou dando spoiler, não só a pedra que mata os nossos gigantes. Não só a pedra que nós construímos os altares. Então, eu posso dizer sim que Jesus é a pedra. A Bíblia me dá isso como referência. A pedra, ela nos dá descanso, ela nos devolve os nossos sonhos e ela muda o nosso caráter. A gente vê um homem aqui que estava acostumado a ganhar as coisas, como a gente fala, na malandragem, fazendo um voto com Deus. Jesus não é só aquele que muda a nossa jornada,
Mas Jesus também é aquele que muda o nosso caráter. E eu falo isso não é nem porque que eu conheço, eu sei que aqui não tem ninguém mau caráter. Mas eu tô falando das coisas que a gente às vezes carrega do nosso passado. Das feridas muitas vezes que a vida nos dá. E a gente precisa de alguém para nos transformar. E eu quero encerrar. Olha, já é 7 horas. Vou ler aqui. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar, cidade outrora se chamava Luz, deu nome Betel, casa de Deus. A gente não sabia o que Jacó estava carregando. Quando Jacó fugiu da casa dos seus pais, a gente não sabia se Jacó tinha água, não sabia se Jacó tinha comida, não sabia se Jacó tinha uma cartinha da mãe dele dentro da bolsa dele, mas a gente sabia que Jacó tinha óleo. Deixa eu falar algo para vocês. E foi o que Deus falou muito para mim nessa minha jornada. É que por mais difícil que a jornada seja, por mais que pareça que você não sabe o que você está fazendo, você está num lugar inóspito, um lugar que você não conhece, tem um caçador atrás de você, existe uma coisa que você sempre carregou: o óleo. Sabe o que isso significa? Deus escolheu você. O milagre que aconteceu com Jacó no seu nascimento foi você. Nós somos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. E eu tenho uma notícia para te dar, que foi a notícia que não adianta a gente fugir. Nós somos as pessoas que mesmo na jornada difícil a gente tem um óleo. E esse óleo um dia vai ser derramado. Amém. Porque quando junto o óleo e a pedra, há algo novo. Amém. Há algo que a gente nunca experimentou. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu confesso, posso confessar para vocês, né? A gente está entre amigos aqui. Eu vou ser muito sincero. Por muito tempo aqui, não é que eu me vi como um Jacó, tentando fazer as coisas do meu jeito, achando que na força do meu braço eu vou fazer. Acordo cedo, vou aqui, vou dar meu jeito. Mas a verdade é que se a gente não escolhe parar, infelizmente, a gente vai se desgastar até a morte. Gente, Jesus está fazendo um convite para nós. Vocês querem descansar? Eu sou a pedra. Vocês querem voltar a sonhar? Eu sou a pedra. Vocês querem cura no seu caráter? Eu sou a cura.